A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria começar o nosso dia juntos, que maravilhas! Aqui é a irmã Radassa e hoje eu quero mais uma vez meditar com você nas Sagradas Escrituras, adorando a Deus com uma palavra maravilhosa e logo depois um momento de oração. Sim, um momento onde nós iremos falar com o Papai, interceder pela sua vida, agradecer a Ele pelas maravilhas e também onde você pode deixar o seu pedido de oração, uma causa impossível, aquilo que você tem procurado da parte do Senhor, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e Ele sim pode nos ajudar. Aleluias! Então eu quero falar hoje sobre o perseguidor, sobre Davi prediz a ruína do ímpio. Mas, meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos na leitura das Sagradas Escrituras, eu quero te convidar, se tu ainda não é inscrito nesse canal, não se inscreveu ainda nesse canal, eu quero te convidar a se inscrever, ativa as nossas notificações para que você sempre seja comunicado quando colocar um conteúdo novo aqui nesse canal abençoado. Deixa o seu like também no vídeo, ativa o sininho, deixa o seu like. Por quê? Porque o like, o YouTube entende que o conteúdo é bom, é relevante, é abençoador. Se você deixa o seu like, deixa o seu comentário, o seu pedido de oração, tudo isso é um motivacional para os nossos vídeos começarem a ser mais notados, a serem também, levados aí para muito mais gente e elas serem abençoadas também, assim como você que está ouvindo este áudio de oração, este áudio de meditação. Tá bom, meu querido, minha querida? É uma alegria ter você aqui neste canal. E nós estamos aí já há muitos dias, há mais de mês, nós estamos trabalhando os salmos da nossa vida, porque através dos salmos nós podemos tirar muitas lições abençoadas através dos salmos. E hoje eu quero falar e meditar com você nos Salmos 52, isso mesmo. Vamos ver o que diz esses salmos antes de nós fazermos algum comentário. Vamos ver o que esses salmos ele nos diz. Vamos lá então? Salmo 52. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira do que o falar a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu o fizestes, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Aleluias! Nós vemos aqui sobre Masquil de Davi para o músico Mor, quando Doeg, o Edomeu,
anunciou a Saul e lhe disse: Davi veio à casa de Abimeleque. Quando Doeg anunciou que Davi estava ali, então Basquil fez esse Salmos de Davi, onde Davi prediz a ruína do ímpio, porque as pessoas ali se gloriavam nas riquezas por possuir muito, mas Davi, ele fala muito bem, algo maravilhoso no verso 8, e ele diz assim: mas eu sou como a oliveira verde. Gente, isso daqui tem um aspecto muito interessante quando Davi fala que ele é como a oliveira verde, e eu vou comentar no projeto, vamos ler a Bíblia muito sobre esse verso, que é algo maravilhoso. Aleluia! Mas vamos comentar hoje sobre todo esse Salmo 52. Logo depois vamos com o nosso momento de oração abençoado. Mas o que eu quero conversar com você? O perseguidor. Estudos recentes sobre a infância nos Estados Unidos mostram que 1 de cada 4 meninas sofrem maltratos e, da mesma forma, 1 de cada 6 meninos. Uma jovem muito bonita contou a alguns amigos dizendo: meu pai batia em nós. À medida que crescíamos, pioravam os maus tratos. Ele batia tanto que empurrou os dentes superiores de uma das filhas para trás, quebrou a mandíbula de uma das filhas e deixou ainda com um olho roxo. Os maus tratos à criança são apenas uma faceta do ato de vitimar, que ocorre quando uma pessoa procura obter vantagens sobre a outra. Alguém já fez isso contigo? Ou com alguém que você conhece? Eu te pergunto nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Alguém já fez isso contigo, com você? Doeg responde Davi aqui no Salmo 52. Fugindo de Saul, Davi parou em Nobe, onde morava o sacerdote Aimeleque. Para assegurar ajuda, Davi mentiu, dizendo a Aimeleque que estava numa missão a serviço de Saul, e escondeu que fugia para sobreviver. Doeg, chefe dos pastores de Saul, testemunhou tudo e contou o ocorrido a Saul, que ordenou a morte de Aimeleque e de toda a sua família. Os guardas de Saul recusaram-se tocar no sacerdote, mas não Doeg. Somente Abiatar, filho de Aimeleque, escapou para junto de Davi. Gente, olha que coisa terrível a falta de temor que estava no coração de Saul e de Doeg. A personalidade do perseguidor. Meu Deus, talvez você esteja enfrentando isso na tua vida, se sentindo perseguida por alguém, perseguido por alguém. Deixa eu te falar. Eu quero falar sobre alguma personalidade das pessoas que nos perseguem. Talvez você vai conseguir identificar alguém na sua vida, mas logo depois nós vamos orar e você vai perdoar, sentir o alívio e entender que Deus é com você. Vamos lá então? Qual que é a personalidade do perseguidor? O Salmo 52 começa com uma acusação contra Doeg. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Como representante de todos os que fazem vítimas, Doeg deleita-se no que faz, em vez de sentir vergonha ou arrependimento. Esse tipo de personalidade apresenta as seguintes características. Escute isso. Primeiro, uma pessoa que tem a personalidade de perseguidor, ele tem palavras destrutivas e enganosas.
Antes da ação de Doeg, vieram as suas palavras destrutivas e enganosas. O que ele disse levou ao que ele fez. Os verdadeiros perseguidores conspiram. Seus atos podem parecer impulsos repentinos ou impensados, mas na realidade são calculados e intencionais. Eles despedaçam a sua vítima como uma navalha afiada. Quando Doeg viu Davi em Nob com Aimeleque, não deu nenhum sinal de que faria o que fez mais tarde, contando tudo para Saul. O perseguidor engana as suas vítimas com a falsa sensação de segurança e proteção através da habilidosa aplicação de técnicas de engano. Entenda isso, meu querido. O perseguidor, ele tem palavras destrutivas e enganosas, uma aparência que engana, de que você acredita que ele jamais fará isso, mas no final são caminhos de morte mesmo, porque possui técnicas. Outra personalidade do perseguidor, nós vemos que eles têm valores invertidos. Isso é terrível. O perseguidor, ele inverte valores. Pessoas virtuosas salvam o inocente, mas os perseguidores destroem rapidamente e sem misericórdia quem quer que esteja no seu caminho. Eles tiram vantagem no embuste por mentiras diretas e indiretas. Podemos aplicar estes salmos pensando em alguém que se encaixe nele. O mais difícil é aplicá-lo a nós mesmos. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que você é um Doeg? Será que eu, a irmã Radassa, sou um Doeg? Uma pessoa que utiliza palavras destrutivas, enganosas, que possui valores invertidos? Reflita, porque às vezes, enquanto eu estou aqui te ensinando, falando sobre, meditando nesses Salmos 52, talvez você no seu coração estava pensando em algumas pessoas como que estão lhe perseguindo, que você julga estar te perseguindo, quando na verdade você tem esse espírito de perseguição e acha que todo mundo está errado e fala mal de todo mundo, usa palavras destrutivas acerca de todo mundo, tem valores invertidos. Medite comigo. Será que eu sou uma pessoa capaz de enganosamente prejudicar alguém a fim de obter a minha própria felicidade? Qual, irmã Radassa, qual que é o futuro de uma pessoa que persegue? Qual que é o futuro do perseguidor? Os Salmos 52, logo no verso 5, ele experimenta uma mudança radical nesse verso. Ele diz que Deus não permitirá que o perseguidor saia impune. Então, qual que é o futuro do perseguidor? Ele não sairá impune de estar fazendo maldades e coisas assim, porque Deus irá agir. O dia da retribuição chegará e os papéis se inverterão. Naquele dia, os justos estarão em uma situação privilegiada, olhando para o perseguidor de cima para baixo. Eis que o homem ou a mulher que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade, virá sobre eles o juízo. A condenação dos ricos não significa uma rejeição da riqueza em geral,
mas apenas daquela obtida pelo engano e pela exploração do próximo. A riqueza pode incluir não só o dinheiro, mas também tudo que pareça dar ao perseguidor uma abundância de recursos, como por exemplo fama, poder, beleza, esperteza, inteligência, prestígio e relacionamentos. Olha só o que engloba o ritmo do perseguidor. Ele quer ter recursos abundantes como estes que eu citei. Se eu tiver que destruir outras pessoas para obter a minha própria felicidade, então a minha riqueza será obtida de forma espúria. Deus me pedirá contas disso. A única riqueza permitida ao crente é aquela que pode ser obtida pelo exercício do amor. Aleluias! Então, meu querido, minha querida, o perseguidor, a Bíblia vai mostrar que ele será esquecido. Sabe o que é isso? Uma pessoa esquecida é uma pessoa que não vai ser lembrada, que não terá deixado um legado. As pessoas que confiam nas suas riquezas, que confiam no seu poder, que buscam tanto fama, acham que são inteligentes, melhores do que outros. A Bíblia diz no verso 5, diz que muito tempo depois o rico será arrebatado e desarraigado, será esquecido. O fiel ainda estará florescendo na casa de Deus. Qual que é a diferença entre o que serve e o que não serve? Deus sempre vai vir com justiça e juízo. Mesmo após a atrocidade contra Aimeleque e contra a cidade de Nob, Davi é capaz de dizer, escute isso, que homem extraordinário, eu confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Pensa só, depois de uma carnificina que Davi vivenciou de Doeg, ele ainda faz essa afirmação dificílima, que diz, eu confio, depois de tudo isso, Davi diz, eu confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Parece na devastação daquele confuso cenário de corpos assassinatos que o amor de Deus jamais se manifestou. É uma realidade aparente. Onde estava Deus? A pergunta seria essa, né? Que permitiu esses atos cruéis com os sacerdotes. Mas depois, quando os valores da eternidade são incluídos na equação, temos uma nova visão. O perseguidor não tem futuro. O amanhã de Deus está reservado apenas para os que nele confiam. E aí vem onde Davi diz, eles serão desarraigados, pessoas cruéis, pessoas perseguidoras, pessoas maquiavélicas, como Doeg, Saul, eles serão desarraigados da terra, serão esquecidos do meio do povo, da terra, da humanidade, porque são pessoas cruéis. Então nós vemos que falta neste salmo uma confissão da falha de Davi. Sua mentira a Aimeleque por fim causou a ira de Saul. Davi ali usou de mentira, né? Falando para Aimeleque que estava a serviço de Davi. Isso causou a morte de Davi, por consequência, Aimeleque morreu pela fúria de Davi. Às vezes, nós fazemos como Davi. Não admitimos a nossa própria responsabilidade no surgimento do problema. Mas eu quero te convidar a meditar na sua vida. Faça uma introspecção. Veja como você está. Veja se os problemas que já estão sendo gerados na sua vida não é por conta de uma atitude e de uma mentira
que você deixou fluir em algum momento. Ao mesmo tempo, nós não precisamos aceitar uma culpa ou responsabilidade maior do que aquela que nos cabe. Isso também é importante. Nós temos que reconhecer a nossa culpa, mas não pegar toda a responsabilidade de uma tragédia para nós. A mentira de Davi não implicava na prática de um crime tão abominável. Entende? Então, assim, não é porque eu errei aqui que tudo acabou. Não. Eu errei, ocasionei um problema, porém é só pedir perdão para Deus, reconhecer, porque não é porque o problema foi gerado, a culpa é sua, que isso tem muito, né, meus amados irmãos? Que muitas das vezes acontece alguma coisa e a gente tem o costume de dizer assim, a culpa foi de fulano, se fulano não tivesse feito isso, isso não teria acontecido. Como aqui no caso de Davi, se Davi não tivesse mentido a Elimeleque, né? A Elimeleque, o Saul não teria se enfurecido, não teria matado eles, a família deles. Não. Saul era um destruidor, Saul estava sem a graça de Deus e a Bíblia diz que Deus já o havia rejeitado. Então não é que a mentira de Davi ocasionou tudo isso, mas teve uma bela contribuição. Então às vezes os nossos problemas têm uma bela contribuição de uma atitude, de uma decisão errada que nós tomamos, mas isso não significa que você tem que ficar se lamentando porque o problema, eu fui o causador do problema, eu isso, eu aquilo. Não. Porque nenhuma atitude nossa deve resolver uma tragédia, deve em si terminar numa tragédia tão grande como essas, né? Então, às vezes, Satanás, o inimigo, se utiliza de uma falha nossa para nos complicar a vida e para depois ficar dizendo a culpa é sua. Mas essa manhã, nesse momento de meditação de oração, eu quero te falar que não, a culpa não é sua. Você teve uma parcela de contribuição de um certo problema que você está enfrentando, mas Satanás se utiliza das nossas fraquezas para tentar sempre nos condenar. Amém? Mas você precisa repreender isso porque a mentira ou alguma situação que você fez, como no caso de Davi, não implicava na prática de um crime tão abominável. Talvez você tenha feito, meu querido irmão, minha querida irmã, algo de errado. Como resultado do que fez, outra pessoa tenha cometido um erro muito maior. Eu quero te falar, confesse o seu pecado, o seu próprio pecado, e deixe de se sentir culpado, porque é isso que Deus quer, que você receba o perdão dele, tá? E não quer que você se sinta culpado por algo que você não fez, mas sim que acarretou outra pessoa fazendo. E essa outra pessoa que fez, ela vai ter que assumir as consequências do erro dela, tá? Então deixe o restante da responsabilidade à pessoa a quem ela pertence, como no caso de Davi. Davi ali teve uma parcela de contribuição quando ele mentiu, né? Só que o que Saul fez foi Saul que fez, não foi Davi. Então essa culpa Davi não poderia levar. Gente, isso é extraordinário, né? Vocês conseguiram entender como o nosso Deus é lindo? E Satanás, ele sempre tenta vir para cima de nós querendo dizer que na verdade, se estamos passando por algo é porque nós erramos e estamos pagando e tal. A pessoa só agiu assim porque você fez isso. E aí o Satanás fica colocando em cima de você uma carga que não é sua, uma responsabilidade que não é sua. Se você errou em alguma palavra, se você errou em alguma atitude, peça perdão por essa palavra, peça perdão por essa atitude. Mas se outras pessoas erraram, aí elas vão ter que se responsabilizar pelo erro delas e você está livre. Não deixe que Satanás venha colocar nada na sua mente, nada no seu coração para dizer, foi por causa de ti, foi por causa de você que fulano Beltrano agiu dessa maneira. Não, cada um é responsável por aquilo que faz. Saul foi responsável pelas mortes dos sacerdotes, pela morte lá, pela crueldade. E não Davi. Davi teve uma cooperação, se arrepende, pede perdão, mas a culpa das mortes ali vai ficar sobre Saul, que foi o que cometeu o crime. Amém? Então eu quero que você fortaleça seu coração no dia de hoje, tá? Por quê? Porque você pode sim errar, eu posso errar.
mas eu assumo a responsabilidade dos meus erros, tu assume as responsabilidades dos teus erros. Agora, o perseguidor dificilmente, como Saul, iria assumir as suas responsabilidades, até porque ele rejeitou então o poder do Espírito Santo, que ali o admoestou em toda a trajetória, desde a escolha de Deus para a vida de Saul como rei de Israel, primeiro rei de Israel, Samuel, ele o ungindo. E Samuel, Deus usava Samuel para orientar e ele rejeitou. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, Saul blasfemou. Por quê? Porque ele rejeitou o Espírito de Deus, a voz do Espírito de Deus que estava ali o orientando. E quando você rejeita, não tem como você ser salvo. Então, você se torna um perseguidor. Tome cuidado, meu querido irmão, porque a personalidade do perseguidor, ela é ativa e vem com palavras destrutivas e enganosas, com valores invertidos, e o futuro dele é ser esquecido. Que você não seja um perseguidor, que você não seja esquecido, que você não seja, sua geração não seja desarraigada da terra, mas que você possa ser como o justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o que Deus quer de nós? Reconhecimento de pecado, de arrependimento e de mudança de vida. Amém? Que você possa fazer novas escolhas, se arrepender das más atitudes, das decisões que tomou errado, e Deus assim vai te abraçar e te conceder muitas bênçãos na sua vida, na sua história, e vitória sobre os perseguidores da sua vida. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa meditação tão extraordinária que tivemos da palavra do Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, quando nós experimentamos a injustiça, nós esquecemos facilmente que Tu tens a última palavra sobre todas as coisas. E facilmente nós também culpamos a nós mesmos, quando a maior parte da culpa pertence a outra pessoa. E assim, Senhor, eu quero te pedir neste momento, nos dê sabedoria para manter o equilíbrio necessário, pois nós não queremos que a nossa confiança saia de Ti, pois nós sabemos que Tu jamais irás falhar. Então, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que nós possamos falar como Davi: eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu confio na Tua misericórdia para todos sempre. Que nossos lábios venham a Te louvar, porque nós sabemos que esperar em Ti é a melhor saída, porque Tu és um Deus de justiça. Meu Deus, meu Pai, então que nós possamos, Senhor, no meio de todo problema, de toda turbulência, que nós venhamos, Senhor, a ser como uma azeitona verde que produz azeite puro, azeite extra virgem, que vai servir para a iluminação das casas, para a iluminação das pessoas. Então, meu Deus, meu Pai, que nós venhamos a produzir como a primícia do azeite de oliva, Senhor, que nós venhamos a produzir uma unção diferente na vida das outras pessoas, que os nossos perseguidores sejam envergonhados através daquilo que nós vamos oferecer ao Senhor, que é a primícia de toda a nossa vida. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai querido, a prover, Senhor, para as pessoas o alimento espiritual, independente das perseguições que enfrentamos, independente dos momentos difíceis que nós enfrentamos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus
poderoso, que não leva em conta, Senhor, as nossas misérias, mas que nos encoraja a prosseguir em frente. Tu és um Deus que fala conosco, que nos chama para termos uma vida alegre, superabundante na Tua presença. Meu Deus, meu Pai, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem nos perdoado. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso, que faz com que, independente das perseguições, nós não venhamos a entrar em desespero, mas entendendo que a Tua graça é maior do que toda força do inimigo contra as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que o Senhor remova todas as angústias do nosso coração, dos momentos difíceis. Nos ajude, Senhor. Nós sabemos que Tu nunca irá nos esquecer, pois o Senhor tem cuidado de cada detalhe. E aparentemente, Senhor, nós pensamos que não temos mais força, mas o Senhor diz que quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. Independente dessa perseguição, desta luta que estamos passando, em que vemos um perigo terrível, um socorro presente nós precisamos, e esse socorro presente és Tu, meu Deus. Tu és mais, Senhor, do que uma palavra. Tu és o Deus da nossa salvação. Então nós podemos celebrar a Ti, porque restou para a nossa vida apenas Tu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos dá segurança, aquele que nos dá tranquilidade em meio às nossas lutas, às nossas guerras, em meio a tanta perseguição do maligno. O Senhor é aquele que promove a certeza da salvação e nos dá um bem-estar maravilhoso quando somos perseguidos. Foi assim que Tu fizeste com Davi em todo o tempo, independentemente das perseguições que ele enfrentou, ele sempre confiou na solução divina. Ele sempre confiou que o Senhor iria entrar com providências na vida dele, independente da loucura humana, de como essas pessoas agem ao perseguirem as pessoas, ao perseguirem o próximo. Então, que nós podemos, Senhor, nesta manhã, que nós venhamos nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, Pai querido, entender que o Senhor pode transformar a nossa situação. Por isso precisamos confiar no Senhor, porque Tua é a vingança, Tua é a justiça, e temos apenas que confiar no Senhor como nosso lugar seguro. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, Senhor, para que não venhamos a perder o controle, independente desta situação, deste problema. Nós temos, Senhor, que entender que não estamos abandonados, que não estamos derrotados, que mesmo que se estivermos sobrecarregados, ainda nós podemos depositar sobre Ti esse fardo que para nós é pesado, mas para Ti jamais, porque nós temos essa convicção de que estamos habitando num lugar seguro e por isso teremos uma manhã tranquila, um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque sabemos que o perseguidor não ficará impune. Então que a Tua misericórdia venha sobre a nossa vida e venha sobre a vida daqueles que estão tentando contra a nossa vida. Meu Deus e meu Pai, eu concluo essa oração juntamente com este filho amado, com esta filha amada, pedindo, Pai querido, e agradecendo a Tua bondade, Senhor, agradecendo o Teu cuidado, agradecendo a Tua proteção. Meu Deus e meu Pai,
Fica conosco no decorrer deste dia, nos ajude no nosso trabalho, nos acompanhe, meu Deus, meu Pai, que nós possamos ter paciência no nosso trabalho com os nossos patrões, que nós venhamos a ter paciência dentro da nossa família, porque muitas das vezes as perseguições vêm de dentro da nossa família. Meu Deus e meu Pai, nos ajude, Senhor, a amar, a perdoar e a olhar com os teus olhos as pessoas que têm cometido injustiça contra nós. Em nome do Senhor Jesus, assim como Doeg, Senhor, fez com Davi, existem muitos fazendo conosco, mas a maior prova do teu amor e da tua misericórdia agindo na nossa vida é o perdão ao perseguidor e deixando toda a justiça na palma da tua mão, para a honra e glória do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém, papai querido, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, Senhor.